Bom dia a todos, um agradecimento especial a todos que estão nos ouvindo. Hoje começa uma série de 4 vídeos especiais, 4 conferências, na verdade, especiais, que com muito carinho nós preparamos a todos os que estão nos acompanhando, numa semana que é muito especial para o Brasil e para o mundo, e também para a organização. A gente hoje completa 31 anos de existência, uma organização, né, que sempre trabalhou em defesa da vida e fortalecimento da democracia, em tempos que são bastante pertinentes, né, atualmente. Hoje, especificamente, eu e o Dr. Rafael vamos falar sobre ocupação e conservação do Pantanal, o papel da ciência, né, e das políticas públicas no reconhecimento de povos e comunidades tradicionais, um assunto extremamente relevante e que, inclusive, com o Covid-19, vai trazer mais elementos e outras discussões de como a gente deve pensar, e tem nos provocado, né, discussões de como nós devemos pensar conservação daqui para frente, né? E aí o tema é super pertinente a esse ponto. Primeiro eu queria falar um pouco também dessa situação, né? Já que nós estamos falando de povos e comunidades, né? Nós vamos obviamente falar de um estudo de caso específico de uma comunidade muito conhecida, emblemática, que é a comunidade da Barra do São Lourenço, e as comunidades, aliás, no entorno do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, uma região muito bela e bem conservada do Brasil, que é a Serra do Amolar, mas também falar que a organização trabalha com vários grupos sociais, né, vários povos e comunidades, agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores, e que estão numa situação bastante difícil. E eu queria rapidamente passar a fazer um panorama para para vocês, aliás, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre a situação do Covid, que é bastante grave. E aí eu acho que é importante a gente olhar, porque são essas pessoas que efetivamente conservam o nosso maior patrimônio, né, tanto do ponto de vista histórico, histórico, cultural e, obviamente, ambiental, né? Bom, a situação tem se agravado bastante, é importante dizer que essas pessoas vivem da pesca, da isca e, principalmente, todos ligados ao turismo, e atividades essas que estão completamente paradas, as pessoas estão completamente sem renda, descapitalizadas, uma situação de muita vulnerabilidade, que já sempre foram, porque há uma dificuldade no Pantanal enorme de se reconhecer a importância e se valorizar esse nosso patrimônio cultural histórico, que são esses povos e comunidades, né, quilombolas, grupos étnicos indígenas, populações tradicionais, agricultores familiares, né, que são pessoas extremamente importantes, e a gente precisa ter um olhar muito atento. Nós precisamos lembrar que em 2019 nós já tivemos quase 14 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza, e obviamente esse número vai aumentar, segundo a FAO, provavelmente, claro, o Covid é inevitável que isso aconteça, já que as frentes de renda e trabalho, né, estão totalmente paralisadas e por um bom tempo, ainda sem previsão de retomada. Então, é importante dizer que isso pode aumentar bastante. Então, e daí isso deixa muito evidente que não dá para trabalhar a conservação da biodiversidade sem o sujeito, né, sem o sujeito humano, e obviamente, sem ciência, tá? Então, acho que é muito importante, nós entramos novamente, a partir de 2014, no mapa da fome no mundo. Então, a gente precisa pensar que a conservação tem um papel fundamental no alívio da pobreza, no desenvolvimento local e regional, para que, de fato, a gente tenha efetividade, né? E aí nós temos vários outros mecanismos, como a regularização das OMECs, que são as outras medidas eficientes para a conservação, paisagens sustentáveis. É importante a gente fazer uma autocrítica de que medidas de conservação que a gente tem pensado há muito tempo, em especial no Pantanal, né, muitas vezes, por exemplo, só focado em criação de áreas protegidas, não têm sido eficientes. A gente vai, durante a semana, nós vamos tanto aqui discutir todo um trabalho que foi desenvolvido e a dificuldade que foi no reconhecimento de um território, né, que tem um índice que tem uma área muito bem conservada, quanto nós vamos falar, por exemplo, na sexta-feira, sobre queimadas e a situação dramática que a gente tem previstas para esse ano, tá? Talvez pior do que passamos em 2019, que já foi dramático para o Brasil todo, e a situação da Amazônia, né, que não tem, na verdade, puxou as discussões, inclusive, para o Pantanal, né, e que já tem um quadro geral muito pior do que do ano passado, tá? Aqui ainda a gente começou muito pior, mas estamos nas expectativas. Então, ou seja, é preciso repensar, sim, a maneira como se faz conservação aqui, tá, no Pantanal, no Cerrado. A ECO trabalha com esses grupos nesses dois grandes ambientes, né, essas grandes unidades ambientais, nos dois biomas. Aí nós vamos hoje, o doutor Rafael vai falar um pouco sobre, queria dar esse panorama para vocês em relação ao Covid, de como os grupos estão,
esse olhar novo sobre a conservação, e aí o doutor Rafael vai falar um pouco sobre esse estudo de caso, de como a ciência, efetivamente, e a participação desses grupos na tomada de decisões, na geração de dados, são muito mais efetivos na conservação, né, quer dizer, são ferramentas que agregam muito mais a conservação da biodiversidade. Tá bom? Eu acho que era isso. Em relação a um pouco, quero só rapidamente, Rafael, só alinhar um pouco o que nós estamos fazendo efetivamente. Nós temos uma rede clima no Mato Grosso do Sul, com mais de 50 localidades, 50 comunidades mapeadas, e instituições, lideranças, onde a gente tem um sistema de alerta dentro dessa rede clima que a gente tem efetivamente informado as pessoas desde final de fevereiro sobre a situação grave que o Brasil e o mundo vive, né, e obviamente o quanto é dramático se há esses grupos que são muitas vezes hipertensos, são diabéticos, mais de 90% da sua população tem uma situação de saúde muito fragilizada enfim, todo um contexto, né, histórico, inclusive, quão grave seria se o novo coronavírus, por exemplo, infectasse esses grupos isolados que não têm acesso a meios eficazes, né, de tratamento e saúde, né, enfim, quanto que isso poderia causar de impacto nesses grupos. Haja vista a preocupação que nós estamos tendo muito grande, por exemplo, na Amazônia, em relação aos grupos de indígenas, né, então todos os cuidados, quer dizer, a falta de cuidados, o que nós estamos denunciando é justamente essa falta de cuidados desses grupos, e é importante a gente olhar, e precisamos de vocês, né, sociedade, que ajudem a pressionar para que gestores públicos realmente tenham efetividade na proteção em relação ao Covid nesse momento. Então, isso é algo importante. Nós também estamos dentro da organização de uma campanha, acho que muitos já viram aí nas redes sociais, correndo, enfim, sobre a Comitiva Esperança, que assistencialmente nós estamos levando, pensando, né, em tanto levar alimentos para essas pessoas, como atendimento médico, kits de higiene, kits de proteção e prevenção ao Covid, algo que nós não estamos tendo também, né, por parte nos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante a campanha nesse sentido, tá? E eu acho que era isso, articulação política dos poderes. E a articulação grande que nós estamos tentando, pressionando o Estado e os municípios para que adiantem suas políticas assistenciais e pensem, né, políticas mais efetivas. Né, como eu volto a falar, na parte de saúde, ainda é muito baixo o apoio e os pensamentos mais profundos estratégicos em relação à proteção do Covid nesses grupos. São pessoas abaixo, são pessoas chegando à extrema pobreza, e não se tem uma política econômica pensada para esses grupos, de retomada da renda, de apoio, de liberação de créditos, enfim. Então, nós temos, há que se pensar um arcabouço muito maior do que se está tendo efetivamente nesses dois meses de pandemia para esses grupos. Tá? Então, isso acho que eu queria comentar um pouco com vocês, o trabalho intenso que nós estamos fazendo em defesa, e aí vamos entrar agora mais especificamente num grande trabalho científico que foi feito, né, pelo Dr. Rafael, e aí eu volto para falar um pouco sobre esse estudo de caso, né, o uso da ciência e da geração de dados a partir de comunidades que efetivamente conservam, como elas são eficientes nesses processos todos. Tá bom? Obrigado. Acho que posso. Tá funcionando. Tá ouvindo, André? Desculpa. Tô meio perdido com essas coisas todas, mas, bom. Novidade para todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre uma grande oportunidade falar sobre o trabalho que a gente fez no Pantanal, o trabalho que a gente vem fazendo no Pantanal. Faz, sei lá, 5, 6 anos que a gente tem trabalhando com as comunidades ribeirinhas do Pantanal, e a gente, um pouco de sorte, um pouco de trabalho em grupo, um pouco de tudo, a gente conseguiu publicar bastante informação sobre as comunidades e conseguimos mostrar a importância da ciência para a importância dessas pessoas para a conservação do Pantanal. O que eu vou mostrar um pouco hoje aqui é o estudo que a gente fez, mas não só o estudo, tentar trazer um pouco esse histórico de conservação no Pantanal, histórico de ocupação no Pantanal. Eu acho que a história, às vezes, a gente esquece um pouco dela, embora ela não se repete, né, como dizem os historiadores,
mas ela ensina a gente sobre o que está acontecendo na atualidade. E o Pantanal tem uma história muito interessante que às vezes é esquecida, as pessoas acabam não se atentando à história do Pantanal, que é uma das histórias mais antigas que a gente tem no Brasil, e que explica bastante onde a gente chegou. E a história desse projeto é um dos que eu mais gosto, porque essa parceria entre ciência e a ECOA levou a coisas que jamais a gente conseguiria acreditar que poderia. Eu acho que a ciência não é nada sem a política pública, e quem faz a política pública são cientistas, mas principalmente são pessoas que estão no dia a dia aí, como o André, como outros membros da ECOA. Então, foi fundamental, e acho que é um estudo de caso super interessante para mostrar. Bom, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu vou compartilhar aqui algumas fotos, na verdade são só algumas fotos para contar um pouco essa história de ocupação do Pantanal, contar um pouco essa história de o que é o Pantanal e como a gente chegou onde a gente chegou. Eu acho que, não sei se a tela está compartilhando, tá vendo minha tela aí, André? Agora sim. Tá. Ah, legal. Bom, é interessante que o Pantanal fazia parte do Império Espanhol. Então, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América em dois, e tem que pensar que o Tratado de Tordesilhas não era só para a América, mas era para o mundo todo. Então, dividiu as Filipinas, dividiu todo o globo, que aparentemente é redondo, em dois. Nessa época eles já achavam que era redondo. E o Pantanal fazia parte do Império Espanhol. Os primeiros colonizadores, a primeira pessoa que passou pelo Pantanal foi o Aleixo de Garcia, no começo dos 500. Ele estava tentando explorar as regiões e foi morto pelos Paiaguá, numa tentativa de impedir que o Pantanal virasse uma área de travessia para os colonizadores. Foi, na verdade, um movimento antevendo tudo que poderia vir com a presença de colonizadores. Mas mesmo com a morte do Aleixo de Garcia, que era um português, os espanhóis voltaram à região e fundaram, em 1536, o que é interessante, essa cidade chamada Porto dos Reis. A gente discute muito, eu e meu colega Valfrida, sobre onde ficava Porto dos Reis, porque, embora a gente tenha alguns dados sobre alguns sinais da sua localização, hoje é muito difícil prever onde ela ficava. Mas é uma cidade que foi criada no Pantanal em 1536, que chegou a ter 4, 5 mil habitantes. Foi a primeira, assim, se a gente fosse considerar, se fosse ainda uma cidade, seria a terceira cidade mais antiga do Brasil. E isso dentro do Pantanal. E é uma história que poucos conhecem, né? E a cidade, ela ficou uns 2, 3 anos como sendo um centro importante de recebimento de colonizadores de fora. E acabou que o governador da época, que era o Cabeça de Vaca, que é um colonizador que passou pelos Estados Unidos e veio para as Américas, acabou sendo preso, foi julgado, e a cidade foi meio que abandonada. Mas principalmente foi abandonada porque eles acreditavam que eles poderiam usar o Pantanal para chegar mais próximo do Império Inca. Então aqui nesse mapa de 1600 aqui, mostra o Pantanal e você tem aqui a cadeia de montanhas do Himalaia, dos Andes, e logo eles perceberam que o Pantanal estava bem longe do Peru, né? Então eles meio que abandonaram a região e foram embora. E é interessante que desde essa época o Pantanal já era visto como uma região que muita dificuldade, casas cheias, dificultando a ocupação, com coisas com bichos imensos. Você tem várias descrições de bichos maravilhosos, de coisas fantásticas já nessa época. Muitos dizem, né, que essa questão do realismo mágico, que depois foi capturado pelo 100 Anos de Solidão, no Amor em Tempos de Cólera, foi muito, assim, já iniciava nessas descrições dos primeiros colonizadores, desse mundo mágico, desse realismo mágico que eles escreviam sobre a América do Sul. E então, os espanhóis que colonizaram essa região ficaram, sei lá, uns 40, 50 anos tentando usar o Pantanal como um caminho para atingir o Império Inca e também para achar o que eles chamavam que era a Montanha Branca, que achavam que era na região do Pantanal, mas depois se descobriu que era em Potosí, na Bolívia, mais a oeste, e abandonaram a região. Nesse tempo, quem que dominava os rios eram os Paiaguás e os Guaicurú dominavam a parte da terra. Tem essa divisão
mais ou menos clara, mas claro que as coisas não são tão simples assim, mas tinha essa divisão entre os Paiaguás, eram os reis da água, e os Guaicuru eram os reis da terra. Embora se tinha essas duas etnias indígenas, você tinha diversas outras etnias, como os Guatós, como os Bororos, que ficavam sob domínio dessas duas etnias indígenas, nessa região. E por 100 anos, a região ficou meio que abandonada pelos colonizadores, porque os espanhóis focaram na região do Peru e Potosí, mais para baixo, na Bacia do Prata, você tinha um foco na pecuária, mas que não chegava no Pantanal. Então o Pantanal ficou meio esquecido. E durante 100 anos, os indígenas tinham ainda um domínio sobre a região, principalmente encabeçado pelos Paiaguás e os Guaicuru, com outras etnias abaixo deles, né, sendo dominadas por eles também. Em 1717, os portugueses descobriram ouro em Cuiabá. Então, isso, daqui, eu vou esquecer de passar os slides aqui. Aqui uma foto mostrando que a colonização não era muito simples, mostrando que os espanhóis acabaram praticando canibalismo devido às dificuldades do Pantanal, porque não conseguiam achar comida. E aqui uma outra foto mostrando a colonização indígena. Isso são como é que chama? Não são pinturas rupestres, são, enfim, vestígios de indígenas que colonizavam o Pantanal mais ou menos há 3 mil anos atrás. Bom, em 1717, os portugueses descobriram ouro na região de Cuiabá, então no norte do Pantanal, e começaram a criar esse movimento de monções, que eles chamam. Então, as monções dos paulistas iam para a região, passavam pelo rio Tietê, que é um rio que corre para dentro da América do Sul, uns poucos, chegavam no Rio Paraguai, subiam passavam pelo Rio Taquari, chegavam no Rio Paraguai e voltavam para São Paulo com ouro e com alguns indígenas. Então começou um processo de colonização já nessa época, 1717, e a partir disso começou as primeiras fazendas no Pantanal. A primeira fazenda que se tem registro é de 1746, no Pantanal, mas depois as grandes fazendas que começaram, então a Fazenda Jacobina, que era uma região que já perto de Cuiabá, ela foi ocupando as áreas de dentro do Pantanal. Aqui é só para mostrar aonde essa região do Cachipó da Ponte, onde descobriram o ouro, na região de Cuiabá, e o Pantanal aqui no meio. Essa flecha azul, ela mostra, essa flecha azul aqui, mostra a localidade da primeira fazenda do Pantanal, a primeira grande fazenda do Pantanal. Tinha alguns outros assentamentos, que é a Fazenda Jacobina. O importante da Fazenda Jacobina é que, embora ele respeitasse os limites do Brasil, quando o fundador da fazenda, eu me lembro o nome agora, ele pulou o Rio Paraguai e começou a buscar novas áreas para expandir as suas áreas de fazenda. Então, pulou o Rio Paraguai e entrou dentro do território espanhol. E foi um pouco de briga, então a expansão do Brasil, ele foi dominando as áreas que eram anteriormente do Império Espanhol. E nessa dominação de terras e discussão, em 1750, teve o Tratado de Madrid, que definiu mais ou menos aonde seriam as partes espanholas e aonde seriam as partes portuguesas. É importante apontar que não é que a Espanha perdeu um grande território que, na verdade, era deles para Portugal. Como eu falei, o Tratado de Tordesilhas, ele rodava o mundo todo, que é redondo. Então, grande partes nas Filipinas, por exemplo, que era pelo tratado, eram de Portugal, passaram a ser da Espanha. E nesse caso aqui, essa região, que era da Espanha, passou a ser de Portugal. Então, o Pantanal começou esse período de colonização, de ocupação, nesse começo do século XVIII até o final do século XVIII. Bom, claro que quando se tem ocupação de colonizadores, a primeira coisa que acontece é um extermínio de indígenas, né? Então, os portugueses começaram a combater fortemente os Paiaguás e os Guaicuru, nesse tempo de que eles começaram a colonização. Então, por exemplo, nesse período de colonização, o Forte Coimbra, por exemplo, que lá mais para baixo de Corumbá, foi fundado em 1775, Albuquerque, que é a primeira vila que depois surgiu Corumbá,
foi fundado em 1778. Então, quer dizer, esses assentamentos dos portugueses foram para tentar dominar esses indígenas que anteriormente dominavam toda a região. E os portugueses, interessante que eles chamavam de guerra justa. Então, teve um fato bastante marcante, que os paiaguás conseguiram afundar um barco português, e a partir daquele momento, os portugueses declararam guerra justa contra os paiaguás, que eram os donos do rio. Então, impediam que se fazia comércio no rio. Uma vez que foi declarado essa guerra justa, o Papa justificou que eles tinham direito de matar os paiaguás porque eles não eram considerados gente, não tinham nenhum, enfim, toda justificativa que você pode dar para um extermínio indígena, né? Principalmente na época da colonização. E essa guerra justa foi empurrando os paiaguás para longe, então os paiaguás ficaram restritos a uma região do Paraguai, e os guaicurus foram se restringindo, e em 1793, os paiaguás já não mais dentro do Pantanal, os guaicurus assinaram um acordo de paz com os portugueses, e o único grupo dos guaicurus que ainda sobreviveu a esses ataques, a essa colonização dos portugueses, foram os Caduel. Era um subgrupo dentro dos guaicurus. Eles assinaram esse acordo de paz, um acordo de paz famoso, mas que, de novo, a história ela vai e volta o tempo todo. Então, um acordo que vai e volta, mas esse acordo é um símbolo da rendição dos guaicurus para com os portugueses que estavam dominando a região. Então, o Pantanal começou a ficar totalmente dominado já no século XIX, então, no começo de 1800, começou uma colonização de fazendas no Pantanal. Mas nesse período, né, o Brasil já independente dos portugueses, Paraguai também já independente, Bolívia também já independente, onde se localiza o Pantanal, eles começaram quer dizer, você teve a Guerra do Paraguai, que dominou muito dessa área, né, que colonizou grande parte do que hoje a gente conhece como Pantanal, mas e que tirou as fazendas de gado. Então, as fazendas que existiam naquela época, grande parte do gado foi usado para alimentar o exército paraguaio, e depois foi usado para alimentar o exército brasileiro, quando estavam tirando os paraguaios daquela região. E depois dessa Guerra do Paraguai, o Brasil invadiu o Paraguai, devido à invasão e várias coisas outras que dá para contar, mas o Paraguai entrou numa onda, entrou num período de bastante pobreza, porque grande parte da força trabalhadora do país foi morta durante a guerra. E com essa pobreza do Paraguai, muitos paraguaios migraram para o Pantanal. Nesse mesmo período, mais ou menos nesse mesmo período, com o fim da escravidão no Brasil e o fim da mineração na região de Cuiabá, Poconé, Cáceres, muitos negros também migraram para essa região do Pantanal. O interessante é que, embora grande parte dos indígenas, como eu estava contando, tinham sido extintos devido à colonização dos portugueses, um grupo que continuou na região, que não sofreu tanto quanto outros grupos indígenas, foram os Guatós. Os Guatós se localizavam na região do Amolar, ali entre a divisa com a Bolívia, no meio do Pantanal, e diferentemente de outros grupos indígenas, então, como eu falei, eles estavam abaixo dos paiaguás, eles eram dominados pelos paiaguás, mas diferentemente de outros grupos indígenas, eles não viviam em vilas, não existiam uma aldeia de grupos guatós. Na verdade, os guatós eram distribuídos em pequenos grupos familiares espalhados pela planície de inundação do Pantanal. Então, quando os portugueses vieram colonizando essa região, eles não encontravam uma vila para destruir, mas sim pequenas famílias. E isso ocasionou duas coisas importantes para entender um pouco essa história. A primeira coisa é que as doenças, que eram um grande mal da colonização, matou muito mais índio do que as guerras diretas, elas não atingiram os guatós de maneira tão drástica como os outros grupos indígenas. É mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. O isolamento das famílias protegeu que a pandemia trazida pelos portugueses
se espalhasse entre os guatosos. E o outro ponto também é que as guerras não eram diretas, porque você eliminava uma família, mas as famílias, além de morar isoladamente, elas tinham uma movimentação muito grande. Então, era um grupo que se movimentava ao longo do Rio Paraguai. Aqui é um exemplo de uma família e o grupo, sobrevivendo, começou a receber esses influxos de paraguaios, esse influxo de negros e outras pessoas, outros migrantes que foram se mudando para o Pantanal. Então, hoje em dia, aqui, desculpa, eu passei aqui para a Guerra do Paraguai, e as fazendas do Pantanal, estou me perdendo aqui, a ocupação das fazendas do Pantanal. Bom, hoje em dia, as pessoas que moram no Pantanal, elas têm, que moram nessa região principalmente, elas têm essa identidade muito forte, elas têm uma tradição que volta, como eu falei, desde os Guatós, mas a gente não pode considerar eles como o mesmo grupo que hoje em dia vive nessa região, das comunidades que vivem na beira do rio, em famílias isoladas, não são o mesmo grupo que viviam há milhares de anos atrás, os Guatós. São grupos que foram se misturando com pessoas que vieram de outras regiões e viveram e criaram o que a gente hoje chama de uma comunidade tradicional. Nesse caso, a ribeirinha, porque ela vive na beira do Rio Paraguai. É fundamental entender isso, porque às vezes a gente tem uma noção de uma comunidade tradicional ribeirinha vindo dessa ideia da Amazônia, que comunidades que vivem na beira do rio juntas, 100, 200 pessoas. No Pantanal, a gente tem uma outra organização de comunidades ribeirinhas, que são comunidades que vivem espalhadas na beira do rio, em núcleos isolados, extremamente semelhante a como viviam os Guatós no período anterior à colonização, e durante muito tempo ainda, né? Então, essa caracterização da comunidade é fundamental para a gente entender que eles, como comunidades da Amazônia, eles como outras comunidades tradicionais, como a gente pode falar, por exemplo, comunidades indígenas ou comunidades de quilombolas, têm os seus direitos garantidos por essa tradicionalidade, por esse histórico de ocupação na região. Então, a Política Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais, por exemplo, garante que essas comunidades tradicionais, como essas comunidades do Pantanal, têm o seu direito garantido, têm o seu direito de território garantido por essa política nacional. Mas, quando a gente se deparou com essas comunidades que moravam ali na beira do Rio Paraguai e tinha um histórico de expulsão, acho que eu tenho, aqui são algumas fotos das pessoas dessa beira do Rio Paraguai, aqui mostra um pouco as famílias espalhadas ao longo do Rio Paraguai. A gente não tem uma vila junta, então aqui são pontos geográficos das famílias, a gente pode ver aqui ao longo do Rio Paraguai, a gente pode ver que são núcleos familiares espalhados ao longo do rio, não existe uma vila, todo mundo morando junto. E o que a gente tentou entender, então, quando a gente deparou com a situação e que não se encaixava muito no padrão que a gente conhecia como comunidade tradicional, a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Ciência Cidadã, para que as pessoas pudessem, elas mesmas, coletar dados sobre como eles fazem para pescar, os locais de vida, como eles pensam no seu território, como eles enxergam os seus modos de vida. Então, a ferramenta Ciência Cidadã, a gente desenvolveu junto com a Universidade College de Londres, e ela baseava na seguinte ideia. Então, o nosso amigo aqui, um ribeirinho tradicional, ele vai pescar e ele coletava um peixe, e essa informação era registrada no celular, como se fosse um WhatsApp, tirando uma foto e mandando a localização. Isso para qualquer atividade que ele pudesse fazer. Essas informações da Ciência Cidadã, e junto com esse histórico que a gente fiquei lá com as comunidades morando um ano para entender um pouco, contar um pouco essa história de desde 1500 até hoje, quem são eles, né, e como é que eles foram parar ali no Pantanal, a gente começou a publicar diversos artigos científicos, diversas informações de maneira cientificamente válida. O objetivo final dessa pesquisa era provar de uma maneira cientificamente válida o que a gente estava enxergando naquele dia, entender quem eram as pessoas, entender o que eles faziam, entender se o que eles faziam era sustentável, ou não. E, como eu falei, uma felicidade muito grande, a gente conseguiu publicar diversos artigos aqui, são um exemplo de 6 artigos publicados aí nos últimos 2, 3 anos,
Então, por um lado, desconstruindo algumas ideias que se tinha que a comunidade não tinha uma pesca que seria sustentável. A gente mostrou, por exemplo, por esse artigo aqui, que a maneira que eles usam os recursos naturais, eles vão rodando o espaço, e isso permite que as áreas que foram usadas sejam recolonizadas por peixe, pela teoria, por exemplo, da fonte sumidora da ecologia, permitindo que o sistema como um todo sempre seja sustentável. No outro artigo aqui, a gente provou que essas comunidades, esse histórico dessa comunidade, tem bastante tempo, e eles estão ali eles estão nessa região, como eu falei, se a gente considerar os Guatós como início, estão mais de 2.000 anos, se a gente considerar esse influxo de paraguaios, negros, criando essa composição da comunidade tradicional, eles estão ali há 200, 300 anos. Né? E uma outra coisa que a gente mostrou também no nosso trabalho, diversos trabalhos, que o Pantanal por si só, ele tem uma proteção, as áreas são entupidas o tempo todo, então as comunidades acessam uma pequena parte da disponibilidade de peixe, o que faz com que grande parte do sistema seja inacessível. Uma vez que ele é inacessível, ele automaticamente é sustentável, porque o uso é muito pequeno do que ele poderia ser. Então, toda essa questão mostra que as comunidades têm uma estrutura de uso muito, muito importante, e a gente mostrou também que parte das comunidades tinham sido expulsas dos seus territórios tradicionais. Eles moravam ao longo do Rio Paraguai, como a gente mostrou, em pequenos núcleos familiares, e esses núcleos familiares foram expulsos num período de criação de algumas áreas protegidas na região. Então, o ponto principal aqui mostrando a expulsão que a gente conseguiu diagnosticar através das ferramentas de ciência cidadã. E a ferramenta também permitiu delimitar o que era o território tradicional das comunidades, as áreas que eles tinham como território tradicional, as áreas que eles usavam como território tradicional, e os mecanismos que eles tinham para proteger. Então, por exemplo, as comunidades dessa região da Barra do São Lourenço, chama o pessoal do São Lourenciano, que são o pessoal da Barra do São Lourenço, tem os mirinzianos, que são o pessoal da Paraguai Mirim, e cada um tem seu território muito bem definido, e um não usa o território do outro, permitindo que o sistema como um todo seja sustentável em termos ambientais e sociais. No entanto, como outro dia, a gente estava conversando sobre publicar um livro, são duas coisas muito diferentes, escrever um livro e publicar um livro. E a ciência, embora seja importante, ela não consegue mudar o mundo por si mesma. Ela não consegue sair do papel de um artigo científico e fazer a mudança. É fundamental que a gente transforme tudo que a gente tentou entender em política pública, sair daquela questão simples de um artigo científico, de uma bela publicação, um fator de impacto excelente, transformar aquilo numa mudança realmente drástica. O exemplo mais clássico disso, por exemplo, é o Abesto ou Eternit, que, embora a ciência vem falando faz 100 anos que faz mal, faz poucos anos que, desde 1900 vem falando que faz mal, faz poucos anos que começou a ser proibido. Então, a questão era, a partir dos artigos científicos que a gente publicou bastante coisa, não é um mundo de publicação, mas algumas coisas que mostravam um caminho que era importante criar uma área protegida para essas comunidades, porque eles tinham as características de comunidade tradicional e eles preservavam o Pantanal. Então, isso aqui, o pulo do gato, né? Como é que a gente faz isso da ciência para a conservação de prática, ela é difícil, não é simples. E por isso que eu falo que existe uma barreira entre os dois mundos, a gente tem que quebrar essa barreira cada vez mais, e a maneira de quebrar essa barreira é através de organizações não governamentais, que elas que têm o caminho da política pública, que elas que sabem trazer o que foi feito, o que foi publicado, às vezes em inglês, de uma língua bem diferente da língua nativa, da onde o problema está acontecendo, elas que sabem fazer esse caminho. E eu acho que agora vale a pena conversar um pouco com o André, voltar o André, conversar sobre como foi esse processo de criação, de tentar buscar essas áreas protegidas, buscar os direitos das comunidades.
Rafa, eu acho que você conclui de maneira perfeita eu acho que, na verdade, o que eu vou falar é só um pouco, esse estudo de caso, especificamente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Lourenço, um pouco dessa dificuldade Uhum. mesmo, né? Essa barreira que você coloca, né? E muitas vezes essa barreira é muito mais imposta, inclusive, dentro da própria linha, né, na agenda da conservação brasileira, né, do que talvez outros processos, do que o diálogo com outros segmentos, né? Então, e é isso que é importante a gente mudar, e talvez o Covid traga um pouco essas mudanças, né, dentro de uma complexidade, e aí o ponto dessa fala hoje, quer dizer, da nossa conversa, né, que não tem como fazer uma ação sem sujeito, num país tropical como o nosso, que milhares de pessoas vivem dos recursos naturais, aí eu falo É. eu falo de produtores rurais, né, pecuaristas, agricultores familiares, grupos extrativistas sustentáveis, né, a gente está falando um estudo de caso aqui, mas o corredor extrativista por exemplo, os povos do Cerrado possuem, e a gente tem uma boa parte aqui dentro conectando com o Pantanal, dá muitos elementos, por exemplo, para se pensar efetivamente a paisagens sustentáveis e ter mais eficiência na proteção dos ambientes, dos recursos naturais, né? Do que aí geração de conflitos, pensando na maneira de entender a conservação, né? Como, por exemplo, só aplicar áreas protegidas. Então, acho que esse é um ponto. E aí, o que aconteceu em relação a todos esses dados gerados por nós, e aí entra o Rafael a partir de 2015, aplicando ciência muito profunda na ecologia, no entendimento, sociologia, antropologia, história, porque essas são ciências geografia humana, são ciências que não têm como estarem separadas de uma gestão de uma unidade de conservação, do entendimento de uso dos recursos, de ocupação de um território, para se pensar algo mais à frente. E aí a dificuldade é enorme, né? A gente, desde 2007, a partir dos estudos pelo próprio IBAMA e ICMBio, né? Na época, os próprios servidores tiveram interesse, os servidores que vieram do Parque Nacional tiveram interesse de entender a dinâmica desses grupos no entorno, para que, obviamente, também isso favorecesse a efetividade de proteção da unidade nessa região. Né? A gente está falando de uma região que tem bastante esforço de conservação, a gente tem áreas, nós temos áreas particulares do patrimônio natural, nós temos um parque nacional, a estação Tayamã mais à frente, uma terra indígena, o Ató, parques estaduais do Mato Grosso um pouco mais à frente. Então, uma área que tem um esforço de conservação, e nós tínhamos esses grupos ali, né, que deveriam compor um efetivo mosaico e que são fundamentais na proteção na zona de amortecimento dessas unidades. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí quebrar essa barreira entre a geração de dados, né, e a efetividade de proteção dos territórios e que isso favorecesse a proteção também de toda essa região, que é muito difícil, né? Ainda é muito difícil. A gente conseguiu vários avanços, ainda é muito difícil. Então, isso começa em 2007 e em 2018, completando aí muitos anos de esforço, na época são 11, né? Não sou bom de conta, mas são 11 anos de dados, né? De dados gerados e compilados, que a partir desses 11 anos é que foram necessários para que alguns órgãos olhassem e falassem, olha, isso aqui gera um documento técnico fundamental para que a gente consiga criar uma unidade de conservação, por exemplo, depois de 11 anos de profundo estudo. E aí houve, o ICMBio promover um estudo técnico de viabilidade, a gente chama de viabilidade técnica, né, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do São Lourenço, essa comunidade, que é o estudo de caso que o Rafael colocou. E aí, em 2018, a gente teve um importante avanço, mas, obviamente, a gente não está no momento mais de ir por essa linha. Então, a agenda de criação de UCs, de áreas protegidas, ou de pensar territórios tradicionais e reconhecê-los, está bastante debilitado no momento. Então, a gente vem avançando em outras frentes, né? Em políticas junto a ministérios públicos, a SPU, as prefeituras, ao INCRA, enfim, né? Outras iniciativas menores, mas que efetivamente garantem, né, publicamente o direito dessas populações de permanecer nessas regiões, que aí o estudo do Rafael mostra que o índice de diversidade biológica, que a proteção é muito maior com o manejo de populações tradicionais, né? Então, e a gente não pode desconsiderar isso, né? Que são milhares de pessoas dentro de um ambiente e que precisam ser valorizadas. Então, e aí, depois desses 11 anos, então, a gente consegue
ter assim, um pouco mais de... E eu lembro que em 2018 foi muito clássico, assim, foi muito evidente que a gente conseguiu ter, depois de tantos anos, né, e entre indas e vindas, mas muita ajuda de várias instituições, universidades, Universidade Federal, enfim, muita gente trabalhou. Até não é ruim até citar nomes, porque aí você acaba, né, não lembrando de todo mundo ao longo desses anos, mas Esquecendo alguém, né? as instituições de pesquisa, Embrapa, Universidade Federal, Ministério Público, SPU, tanta gente que foi importante para reconhecer uma coisa meio lógica, né? Mas isso que eu acho interessante, André, assim, o percurso que foi feito, eu acho que com a ECO, e às vezes falta um pouco esse conhecimento, porque é um percurso que é difícil de sistematizar, mas é um percurso fundamental que às vezes dentro da academia não se faz, né? Então, por exemplo, instituições importantes como o Ministério Público, né? O Ministério Público está ali para ajudar as minorias, né? E às vezes eles não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso à informação. Um pesquisador às vezes não consegue falar com o procurador, não tem a linguagem para falar com o procurador, não tem nenhuma paciência, não sabe traduzir o conhecimento que ele fez para um promotor. Em vez de vai falar dos métodos que foram feitos, não sei o que, mas vai minimizar os resultados. Então, é fundamental, por exemplo, você fala com procuradores desde quando? Desde 2005, desde o Wilson, né? Então você tem uma bagagem fundamental. E isso eu acho que é importante sempre deixar claro, que existem órgãos do Brasil que podem ajudar nesse caminho, né? Na verdade, assim, a missão é a proteção das minorias, né? E garantia dos direitos, e não deveria ser assim. Esse fluxo deveria ser muito mais natural se toda a agenda ambiental brasileira, né, realmente pensasse que não só existe uma ferramenta para a proteção da biodiversidade. Então, acho que primeiro ponto. E aí, Rafael, para concluir, você falou, acho que de forma assim, muito, muito importante, que o papel do terceiro setor, e aí a gente vem numa escalada de dificuldade de diálogo, né, óbvio, hoje com os poderes públicos, mas neste momento, mas no passado era muito, muito, muito forte isso, né? O terceiro setor mesmo para a definição das políticas e aplicação delas. O papel da ONG é justamente isso, ela atrai as instituições de pesquisa para gerar dados, que são subsídios fundamentais, né, para que a gente não no achismo, né, no ideologismo, e ao mesmo tempo ela consegue fazer a ponte entre os dados gerados a instituições e órgãos que são fundamentais, né, aos poderes públicos ou aos ordenadores de direito que garantem a legislação, Constituição, infraconstitucionais, tratados internacionais, a gente falou da PNPCT, mas tem a OIT, né, e tantos outros. Então, as metas internacionais, estamos falando aí de Aichi. Então, o doutor segmento que consegue fazer isso, transpor da ciência para a política pública, né? Claro que eu isso acho que é fundamental. O outro, assim, eu gosto de enfatizar essas instituições que você muito bem conversa com eles, por exemplo, o SPU, que é um órgão que eu nem sabia que existia, e que eu acho que vale a pena talvez contar um pouco a história dos TAUs, quer dizer, existem, às vezes, a gente tem um caminho, a gente é pensado num caminho único, a gente tem que fazer aquele caminho porque foi ensinado aquilo, não consegue pensar um pouco fora da caixa. Por exemplo, olhar outros caminhos possíveis de conquistar os direitos é fundamental, como o SPU, eu acho que o SPU você pode contar com maestria. Tá, eu vou contar rapidamente aqui do SPU e depois nós temos uma pergunta do grande Cláudio Maretti. Bom, é o seguinte, em relação ao SPU, justamente, engraçado quando você discute conservação com outros países na América Latina, essas ferramentas são consideradas efetivamente como proteção da biodiversidade ou de territórios, né? Então, por exemplo, a resolução da SPU com TAUs, que foi que surgiu no Pará para atender uma demanda que era, obviamente, iminente, né, de mais de 6 mil famílias que vivem nas margens dos rios, em territórios da União, em áreas públicas, né, que precisavam ter esse reconhecimento, até porque a partir da concessão de um órgão que protege, né, que é responsável pelos seus territórios públicos,
dar uma concessão para uma família de agricultor familiar, de ribeirinho, ter o direito, né, uma concessão do direito daquela terra por um tempo indeterminado, né, geralmente passado, inclusive, para as mulheres das famílias, ela, inclusive, tem direitos para acessar, inclusive, créditos no banco, né, porque como é que você explica para um banco, para alguém que você oferece crédito, que você não tem CEP, né, que você mora na curva 140 do Rio, né, você está do Rio. Então, o Taos veio num sentido de reconhecimento e regularização mesmo, né, desses grupos que efetivamente ali moram, sempre viveram. E aí, na época, nós tivemos um grande parceiro, Mário Sérgio Sobral, que era superintendente da SPU, e trouxe essa iniciativa do Pará, surgiu na primeira gestão do governo Lula, e trouxe isso de uma maneira muito feliz. Nós tivemos mais de 300 taus concedidos, né, nesse período, para vários grupos, e teve uma dificuldade política enorme, enorme, né? Ele sofreu muita pressão interna dentro fora do órgão, né? Lógico, ele muito bem apoiado, enfim, pela própria governo federal, mas dentro do Estado e até fora dele, ele teve uma pressão muito grande por simplesmente titular pequenas áreas. Quando você fala de Taos, você, na verdade, só concede uma área que ele faz efetivamente uso de moradia. Porque se você for falar de pescadores têm centenas de hectares de território de usos naturais. É isso que, inclusive, o Rafael acabou de mostrar ali. Mas eles vivem, né, dentro de uma localidade, em núcleos familiares, e aquilo ali é titulado. Então, mesmo assim, a repressão que ele sofreu, porque ele estaria roubando áreas, que, na verdade, efetivamente são áreas da União, nós estamos falando em área de ocupação marginal do Paraguai, de área de inundação, de influência de inundação, e área de fronteira, né, 160 quilômetros da Bolívia, tudo área de fronteira, que é efetivamente jurisdição da União, um rio trinacional, e isso foi uma pressão enorme. Olha, como assim? Você está roubando terra privada e dando para ribeirinho? Então, ele sofreu bastante isso, e óbvio, se não fosse o apoio do Ministério Público Federal dos procuradores, inclusive essa ferramenta que reconhece esses grupos, por exemplo, não seria implementada. É interessante o que você falou, André, porque eu acho que vale a pena pontuar as coisas bastante claras. Então, por exemplo, você teve, a consequência final foi o direito de posse para as comunidades, mas você teve antes, por exemplo, um entendimento, um gap da legislação, ou um buraco na legislação sobre o que seria a posse da terra numa área de APP, porque é uma área que inunda, então o Pantanal seria uma grande APP. Então você tem não uma confusão, mas uma dificuldade de definir o que é posse da terra no Pantanal. E a partir disso, você consegue fazer uma política pública enxergando a lei de uma maneira um pouco mais pró-comunidades. Então, o Taos é um exemplo muito claro, muito interessante, eu acho que é fantástico o Taos, porque você parte de uma coisa que ninguém tinha olhado dentro da legislação e acaba criando um direito para as comunidades, que é um processo menos burocrático, por exemplo, Resex, que, por exemplo, outros tipos de unidade de conservação, mas que também consegue garantir ao menos parte dos direitos que são devidos para as comunidades. Acho que o Cláudio Maretti perguntou aqui para a gente, só para responder em relação a isso, dentro desse assunto também, existem outros, acho que o Taos é só um exemplo em relação às maneiras que a gente pode conseguir direitos de proteção da biodiversidade, ou da sociobiodiversidade, como a gente pode falar, mas por exemplo, o que a gente conseguiu para as comunidades foi incluir elas dentro do plano de manejo da zona de amortecimento do Parque Nacional. Então, hoje, elas, na prática, elas têm direito de usar 5 mil hectares, 5 mil quilômetros quadrados de áreas dentro do Parque Nacional. Isso é um grande direito que foi conseguido depois de 11 anos, mas que não foi através de uma área protegida, não foi através do tal, mas foi através de um instrumento dentro do plano de manejo. Então, existem instrumentos que é importante a gente pensar fora da caixa, e a ONG e outras pessoas da política pública conseguem pensar isso, às vezes, que como cientista a gente não pode. Mas não é porque a gente trabalhando com ciência, não é porque é um grupo de cientistas que a gente não, com certeza, acho que o Cláudio Maretti também comentou sobre isso, que não deve fazer advocacy. Acho que é fundamental os diferentes grupos tentar fazer o que é possível. Acho que só que a minha fala, assim, se um cientista conseguir fazer isso, eu acho que é fundamental. Acho que e quanto mais se aproximar do mundo prático, eu acho que é melhor. Mas muitas vezes também a gente tem que entender que tem limites, né?
às vezes um cientista não foi treinado para isso e às vezes não sente a vontade de fazer isso. Eu acho que se ele sentir a vontade de fazer isso, eu acho que é muito bem-vindo, mas se ele sentir que não consegue fazer isso, buscar outros caminhos, pessoas que já sabem fazer isso, juntar as peças, eu acho que é um caminho que poucos ainda procuram, mas que pode trazer uma grande efetividade, como o André, por exemplo, que está aí com uma expertise de 15, 20 anos trabalhando com política pública, né? Então, quer dizer, uma pessoa que está dentro do laboratório pode procurar alguém que está ali no meio para poder juntar as duas pontas. Só complementar, então, a pergunta do Marete, Rafa, é o seguinte, em relação às comunidades diretamente fazerem, né, esse trabalho de advocacy, né, da perspectiva das suas políticas, da garantia dos seus direitos, isso já acontece, isso é uma parte do nosso trabalho, inclusive, né? Uhum. Aí, espera só um minutinho, gente. Filhota, papai tá numa conferência, por favor. E aí, bom, é o seguinte, isso aí já é uma parte da ECO. A ECO a ECO tem uma tecnologia social, inclusive premiada, certificada, que chama Desenvolvimento Integral de Comunidades. E aí, dentro de uma série de métodos que a gente aplica, inclusive parte disso, a atração das instituições de pesquisa e, obviamente, a atração dos ordenadores de direito, né, e do Estado em reconhecimento de saúde, educação, uma série de coisas que a ECO faz. Um dos seus principais elementos é o fortalecimento político ou organizacional desses grupos. Inclusive, hoje à tarde, tem uma conferência de um timaço hoje hoje à tarde falando sobre as mulheres, sobre a perspectiva, o protagonismo das mulheres no meio ambiente, o olhar do meio ambiente sobre elas, né, delas para o meio ambiente, que vai mostrar justamente que é uma consequência de um trabalho de anos de organização social que nós tivemos, que foi evidente que foi uma coincidência que quando a gente começou a fazer a organização sociopolítica dos grupos, eu estou falando de Cerrado e Pantanal, que é o território que a gente atua mais diretamente com essa tecnologia social, foi uma enorme surpresa, né, ou não, enfim, mas as mulheres automaticamente assumiram o protagonismo na luta dos direitos do próprio grupo. Né? Mesmo, óbvio, a gente vive um machismo estrutural no Brasil e tudo mais, e é evidente tudo que elas enfrentaram, e hoje se destacam, né? A gente vai falar da Serra Pan, Rede de Mulheres do Cerrado Pantanal, que tem cunho econômico e político, enfim. Vão ter vários exemplos à tarde, né, na conferência, né, sobre as mulheres, protagonistas das mulheres no meio ambiente, e aí mostra exatamente isso, que foi uma construção ao longo do tempo, organizando elas associativamente, elas se destacaram. E aí elas hoje têm um papel direto, hoje elas se relacionam e dialogam diretamente com os ordenadores de direito, com ministérios públicos, com secretarias, com o prefeito, diretamente com algumas instituições, por exemplo, como empresas que, inclusive pequenos fundos, né, existem vários editais de pequenos fundos de apoio, de várias, né, da iniciativa privada, isso já há um tempo, e hoje está mais evidente, inclusive, que é fundamental esse papel da iniciativa privada de agora olhar para esses grupos e falar, sabe, aqui estão pequenos fundos editais para vocês acessarem, né, e fazerem frente às dificuldades do Covid, por causa né, anulação da renda, e elas hoje fazem isso muito diretamente, totalmente. Então, só para complementar a fala a pergunta do Marete, que isso acontece sim, tá? Eu acho que, voltando um pouco à questão, acho que o Alcides perguntou sobre a época do cabeça de vaca, eu acho que é interessante que as coisas se unem. Ele descreve aí, e é exatamente isso que ele fala, sobre a quantidade de populações indígenas que viviam no Pantanal quando essa cidade foi criada. Você tem relatos de que milhares de pessoas, milhares de populações indígenas viviam no Pantanal, que foram dizimadas no processo de colonização, e com alguns grupos sobraram, como a história do Guató, que eu contei agora há pouco. Mas eu acho que vale a pena um relato aqui sobre o que o André também falou sobre o Covid, e volta um pouco, tentar ligar as duas coisas, né, sobre esses grupos que existiam no Pantanal, e depois sobre a situação deles hoje. Né? Nós tínhamos milhares de pessoas que viviam no Pantanal, muitos foram dizimados, e sobrou alguns núcleos familiares que a gente chama hoje de comunidades tradicionais. Embora o Pantanal tenha uma produtividade ecológica muito grande, isso é notório. Eu lembro que um colega meu
da Inglaterra, um pesquisador da Inglaterra foi para o Pantanal comigo, ele ficou impressionado da quantidade de peixe, de piranha que tinha no rio. Às vezes que eu jogava um negócio, tirava piranha. Ele que passou anos na Filipinas trabalhando com os pigmeus da região e pegar um peixe era muito mais difícil que no Pantanal. Mas o problema do Pantanal é que ele tem picos de produtividade. Então, pela própria dinâmica do Pantanal, você cria picos de produtividade. A produtividade aumenta muito, por exemplo, logo depois da cheia, depois ela baixa. E você tem períodos que não você tem, além de baixa produtividade, você tem dequada, que é um período que milhares de peixes morrem no Pantanal. Bom, olhando isso, a gente fez um estudo, a gente está fazendo um estudo, a gente fez agora esse estudo junto com a Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, são acho que 40 lugares do mundo que estão fazendo o mesmo estudo, analisando, entre outras coisas, segurança alimentar das comunidades. E quando a gente começou a fazer estudo, a gente tinha que seguir algumas perguntas clássicas. A gente falou, mas Pantanal, segurança alimentar, não é possível, o pessoal pega muito peixe, a coisa é tranquila. E faz pouco, eu nem tinha olhado esses dados, a gente coletou os dados, e outro dia eu fui olhar os dados e a insegurança alimentar das comunidades no Pantanal é altíssima. A gente tem que pensar que as coisas não são tão maravilhosas como a gente acha que eram, morando no meio do Pantanal, você vai ter sempre peixe. O que a gente mostrou pelos dados, e estamos analisando os dados agora, é que muitas pessoas passam fome, períodos de passar fome, como por exemplo na Adequada, semanas sem comer peixe, e é fundamental que você tenha acesso a recursos como esse que o André falou no começo da conversa sobre cestas básicas, etc. Acho que tem mais uma pergunta ali, né? Do governo federal, a criação do CES não seria viável no âmbito estadual, nada, complexidade mental. Isso é interessante, eu acho que ele pergunta aqui sobre a criação de UCs no âmbito estadual. Eu acho que, de novo, e a gente pulou uma pergunta ali em cima, acho. Mas enfim, colocar sobre os CES no âmbito federal, estadual e municipal. Quando a gente, acho que de novo a história da RDS, das comunidades é super interessante, e eu acho que é um caso fantástico, que a gente deveria escrever isso, André, um dia. Tanto que a gente passou nesse processo. A gente teve um processo longo de criar pela esfera federal, mas na época não tinha uma agenda política para isso. E a gente resolveu pensar na agenda municipal, que teoricamente teria uma vontade política maior para ser criada a RDS no Pantanal. A coisa parece que caminhou bem, o André pode contar um pouco, mas quando eu estava caminhando, o prefeito que estava nessa agenda, ele morreu. Desculpa, André, pode falar. Só complementando, Rafa, antes da municipal, a gente foi para o estadual, inclusive, foi estadual também. Aí. Inclusive promovido pela SPU na época, né? Porque o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos uma área da União que a SPU estava. E aí, respondendo ao André, tá, André? Acho que é excelente pergunta. Nós tínhamos uma agenda na construção das áreas protegidas, apoiadas pelo SPU logo após os TAUs, para que, obviamente, a gente tivesse maior efetividade na garantia dos territórios. E aí, a SPU, inclusive, na época, procurou o Estado, nós procuramos o Estado, para que nós pudéssemos, já que ali é uma área da União, em grande parte do território que foi mapeado, a partir dos estudos aí apontados pelo Rafael, a SPU falou assim, olha, nós temos a disposição de fazer uma concessão para o Estado, a única presença do Estado, do governo estadual lá, é justamente na fiscalização, né, e aí pelos órgãos de fiscalização, e aí, ou seja, o Estado já tem um custo para cuidar daquela área, para efetivamente, né, quer dizer, que anda aquela área, e muitas vezes é a única presença de apoio, inclusive, dos grupos, e aí foi muito automático, a SPU foi oferecer ao Estado uma concessão de uma grande área, né, e que, inclusive, depois isso poderia render como inclusive, CMS, enfim, aí a história é longa, né, mas há uma dificuldade enorme nesse entendimento, tá? Porque, inclusive, já havia no movimento tanto nacional quanto estadual de redução de custos, né, na máquina pública, enfim, e aí se entendeu na época, na gestão na época do Estado, de que uma criação de uma UC seria mais um custo
público que se teria, né, frente à dificuldade que a gente já sabe em Mato Grosso do Sul do cuidado e na gestão das UCs estaduais, né, das unidades de conservação estaduais, e aí seria mais um, digamos, gasto público em relação a isso. Então, não houve avanço, né, houve sim o apoio e tudo, mas não houve avanço para efetivamente se consolidar. Foi aí que nós nos lançamos a um município, porque para um município também é muito atraente, né, nós estamos falando de uma unidade, é muito comum no Brasil se criar, por exemplo, a áreas de proteção ambiental, né, e as APAs, que muitas, justamente porque muitas têm dá uma boa contrapartida ao município em relação ao ICMS. E aí, inclusive, uma RDS daria muito mais. A gente, na época, inclusive, fez os cálculos, quase que o dobro do ICMS ecológico queria trazer para o referido município, no caso ali, Corumbá, né? Quase toda a parte do território do município de Corumbá. E aí a gente teve essa infelicidade do prefeito que bancou isso, ter falecido 2 meses depois já de uma grande discussão. A gente estava avançando bastante junto com vários outros órgãos, instituições. Então, foi uma experiência bem interessante. E aí voltou para o federal, né? E aí a agenda federal... E aí voltou-se para o federal mais efetivamente pelo tamanho das informações e dados, né? A concretude dos dados que nós tínhamos, que eram muito profundos, né? A avaliação, o entendimento dos dados que nós geramos para justificar uma criação de uma UC. Por isso que foi para o federal. Tá? Voltando, eu acho que tem mais uma pergunta aí, André, mas só para finalizar um pouco essa questão, né, da que a gente está conversando, eu acho que é importante a gente desconstruir, eu acho que está no caminho, às vezes a gente meio que fica desanimado com a agenda da conservação, ambientalista e social, mas eu acho que está no caminho, as coisas estão mudando, as pessoas estão buscando a trabalhar juntas, eu acho que isso é um caminho que não tem mais volta, que já passou. E mesmo a agenda da desenvolvimento, a gente tem que desconstruir essa ideia que é impossível ter a questão ambiental sem a questão econômica. Então, por exemplo, para Pantanal, dizer, uma RDS, você teria ganhos imensos de você conseguir, por exemplo, para as fazendas, não para as comunidades tradicionais, mas para fazendas que produzem gado em área de pastagem nativa, por exemplo, você conseguiria ter essa produção sendo uma área protegida e, ao mesmo tempo, ganhar ICMS ecológico. Então, a desconstrução da agenda ambiental está aí para barrar é fundamental, e a desconstrução que a agenda ambiental não anda com a agenda social também, acho que é fundamental. A gente está caminhando nesse sentido. Acho que às vezes parece que não, mas se a gente olhar há 20 anos atrás, a gente está num cenário muito melhor e as pessoas estão se realizando, estão entendendo que isso é fundamental. Acho que você pode falar sobre a cota zero, André. Eu vou falar sobre a cota zero, mas só também uma coisa para responder rapidinho, André, de novo, assim, o que tem efetivamente assim, ampliado no Brasil nos últimos anos foi as reservas particulares, patrimônio natural. E aí, nós temos uma discussão longa aqui com vários atores, né, vários parceiros, de que corredores extrativistas sustentáveis, né, sendo bem mapeados, e aí esse é um trabalho que nós estamos, inclusive, realizando muito forte agora para terminar alguns dados importantes no final do ano, consorciados com as RPPNs, a gente tem uma efetividade na conservação da biodiversidade, né, muito maior do que depois ter um desgaste político grande de tentar criar uma UC específica. Tá? Então, isso é um ponto que é importante a gente colocar, que eu acho que tem ido na linha de muitas instituições e parceiros que têm trabalhado para a nossa região, tá? Na nossa região. E em relação eu acho que deve ser Alex, né? A controversa lei da cota zero impactou essas famílias tradicionais do Pantanal bastante. Os dados, né, nós iríamos ter com muito mais profundidade agora se não tivéssemos o Covid. Né, porque desde os anúncios do Cota Zero ano passado, houve uma redução, né, do turismo local e regional. Né, é importante entender, o duro que a gente, é uma pergunta extremamente complexa, né, a resposta dela é extremamente complexa pela dinâmica de pesca. É importante pensar o seguinte: a pesca é a atividade que mais gera emprego e renda no Pantanal, ponto. Tá? Ponto. A partir do momento que alguém se desloca de qualquer região, por ônibus, por avião, por carro, enfim, está gerando uma renda que foi especificamente da pesca. E aí você chegar até a base dessa pirâmide econômica, que é o isqueiro, por exemplo, os pescadores profissionais artesanais, né, que são parte disso. Então, o problema do cota zero é que
ele automaticamente olhou para uma parte da atividade econômica que é um turismo de pesca amador, né, mais elitizado, né, dentro de, né, feito com grandes pousadas e tudo mais, sendo que grande parte dos outros municípios dentro da bacia do Alto Paraguai tem um turismo local e regional. São pequenas pousadas que empregam, né, pescadores profissionais artesanais em vários tipos de prestação de serviço, e isso efetivamente, desde o ano passado, com os anúncios, isso houve uma redução absurda. Isso nós entrevistamos, nos lançamos a campo, entrevistamos dezenas de pousadas e de grupos de pesca profissional artesanal, e houve uma diminuição muito radical, em alguns casos, de até 70%, né, das ocupações do turismo, em algumas pousadas, não vou aqui citar a comunidade nem o nome da pousada, tá? Então, efetivamente sim. E aí nós teríamos, a partir isso foi anunciado ano passado, aí nós teríamos efetivamente cota zero, tivemos, né, efetivamente cota zero estamos tendo esse ano, e aí sim, se não fosse o Covid, que aí paralisou todas as atividades, né, então nós iríamos ter, sim, um panorama até o final do ano de quanto isso foi efetivo em números, em dados, né. Então, enfim, estamos seguindo na avaliação. Legal. E eu acho que, de novo, a gente entra nessa importância só para complementar o que você estava falando, a gente entra na importância de você ter essa inserção dentro da política pública. Então, existem dados sobre a pesca no Pantanal, que vêm sendo coletados há 20 anos pela Embrapa Pantanal, por quantidade de pesca, existem dados, a gente tem muito dado sobre a ciência. É claro que tem que sempre avançar, mas existe bastante coisa que dá para a gente tirar pelo menos algumas conclusões. Mas se a gente não insere isso dentro do cotidiano da política, e inserir na política não é uma coisa ruim de jeito nenhum, a política é fundamental, não dá para criminalizar a questão de política, porque a gente tem que conversar com as pessoas, é a arte da conversa. E isso, traduzir esses dados para uma linguagem de alguém que está na ponta, numa linguagem de alguém que está tomando decisão, é fundamental. E se cientistas que estão coletando os dados não conseguem fazer, se eles conseguem, maravilha, eu acho que é fundamental. Mas se não conseguem fazer isso, se acham que não conseguem atingir aquele público que atinge, porque foi treinado, foi formado num ambiente que não tem esse tipo de inserção, existem aí centenas de ONGs que estão fazendo isso no dia a dia e que precisam de dados, eu acho que precisam de informações acuradas, que precisam de ciência para tomar decisão, para falar com um e com o outro. Então, acho que é fundamental trazer essa inserção da política pública dentro da conservação. E eu acho que também, se quiser contar um pouco a história do plano de manejo do parque, André, como é que foi feito também, que foi nesse sentido também, de política pública, de trazer cientista, de recursos que a gente conseguiu fora, não é? O plano de manejo reflete um pouco isso da agenda que por muitos anos, né, vinha rodando no Brasil, né, de não ter um olhar efetivo sobre esses grupos no auxílio, né, direto na conservação, assim, em especial na proteção da própria UC, que é mais barato e mais eficiente, porque vocês estão falando de pessoas que dominam completamente seu território, e se fossem inseridos mais efetivamente nesse processo de conservação, nós teríamos, obviamente, uma melhor a proteção dessas, aí vamos falar de áreas protegidas, né? E do Parque Nacional foi exatamente isso, assim, a gente participou da elaboração do plano de manejo, da aprovação do plano de manejo, não da elaboração, e aí quando foi apresentada a aprovação lá entre 2005 e 2008, ficou muito evidente que era muito incipiente os dados socioeconômicos do entorno, o não reconhecimento daqueles grupos como efetivamente eram, e aí as coisas só foram mudando a partir de um bom diálogo com os gestores, né, um bom diálogo, e aí você tinha as coordenações regionais, que tinham um outro olhar, com pessoas que vinham com uma outra bagagem também de experiências no trabalho com as populações tradicionais, em outras regiões do país, enfim, e aí, efetivamente, o ICMBio para aquela região começou a ter profissionais que
que tinham um outro olhar, né, sobre esses povos e comunidades, e aí no diálogo os avanços foram acontecendo, né, até que se conclui em 2018 com a revisão do plano de manejo especificamente para a pesca, para esse grupo, e não a pesca no geral. Né, existem vários grupos que efetivamente estavam dentro do comitê, do conselho consultivo do parque, né, entre eles a própria pesca, o próprio turismo de pesca amador, enfim. Mas naquele momento foi priorizado, né, a revisão do plano de manejo para a pesca tradicional da comunidade, depois, então, de longo tempo de diálogo e outras ações aí, de várias instituições contribuindo, de entendimento que aquele pessoal precisava, que aquele grupo precisava, de fim, ter um tratamento diferenciado em relação à ocupação no entorno, tá? Não é dentro do parque, apesar de já ter exemplos no Brasil de como áreas de proteção integral, né, restritivas, Parque Nacional pode ter acordos, né, de uso dentro da área por populações tradicionais do entorno. Apesar de já ter esses exemplos de sucesso no país, efetivamente isso ainda não aconteceu no Parque Pantanal. A gente tem já tem um ordenamento para o entorno, né, da sua zona de amortecimento, que antes era proibido para qualquer tipo de atividade, segmento, grupo, né, que usa o território para suas atividades, né. Então, e aí para a comunidade isso houve esse avanço, isso acho que é bem interessante colocar, porque faz parte desse bojo, né, que o Rafael colocou, de que que os dados realmente trouxeram um outro olhar sobre essa região. Agora, toda essa dificuldade também para Pantanal, e aí a gente faz uma comparação com a Amazônia, por isso que é importante a gente entender esse processo de ocupação que o Rafael colocou, porque isso reflete muito na forma como a gente olha essas populações hoje no Pantanal. E aí, automaticamente, qualquer política pública né, efetiva para conservação ou para os garantias de direitos, como saúde, educação, né, infraestrutura, tudo é muito mais difícil, né, porque o entendimento ele é muito ainda cheio de preconceitos, né, de incompreensões, de equívocos. Eu acho que o ponto central é a gente começou a mudar isso, né, a transformar isso, a partir do momento que a gente atrai várias instituições mostrando que o caminho é um pouco outro, né? Eu acho que é importante, caminhando para o encerramento, é importante entender, né, conservação do Pantanal, discutir mais profundamente conservação do Pantanal, e eu acho que não só das comunidades tradicionais, mas a gente está falando de conservação do Pantanal como um ecossistema todo, né, desde as fazendas de gado até as comunidades tradicionais. O Pantanal sempre foi um ambiente muito isolado, né, sempre foi um ambiente, uma região muito isolada, no próprio sentido de ações socioambientais, de ações na região, e de que as suas ações muitas vezes foram deslocadas. Você tinha alguém fazendo alguma coisa aqui, outra no outro lugar, nunca foram conectadas. E hoje em dia, se a gente vê um processo de desaparecimento das comunidades tradicionais, a gente vê um processo de desaparecimento da pecuária tradicional, de uma força muito grande, e que o Pantanal, o ambiente que você conseguiria ter comunidades vivendo da pesca, conseguiria ter fazendas grandes vivendo da pecuária tradicional, hoje em dia está se acabando. E a dinâmica do Pantanal, que parte protegia isso, que essa imprevisibilidade, também está se esgotando devido às PCHs, devido à mudança nas dinâmicas do pulso de inundação do Pantanal. Então, eu acho que tanto para qualquer população que vive no Pantanal, para qualquer instituição, é fundamental sentar agora, é um momento crucial, sentar agora junto, todo mundo, né, não aqueles que sempre se odiaram, sentar agora junto e tentar achar uma solução integrada das comunidades, dos fazendeiros, das ONGs que estão ali dentro, porque eu acho que existe uma agenda comum, e a agenda comum é proteger o Pantanal, das suas maneiras que existem, tendo a questão econômica, social, ambiental integrada. É isso, perfeito, Rafa. Acho que essa é a melhor conclusão possível. Beleza? Se você quiser falar sobre os eventos que vai ter hoje aí, André, a gente já fecha. Isso, aproveitar então para antes de a gente fechar, vamos nos despedindo aqui sem mais alguma pergunta, acho que não. Hoje, então, nós temos à tarde um timaço hoje, né, transfronteiriço, inclusive, nacional, né, com um panorama todo nacional e internacional sobre o papel do protagonismo das mulheres no ambiente, né, e que acho que mostra muito isso, assim, como que as mulheres começam a fazer história realmente, né, dentro da garantia dos seus direitos, e
Na sexta, amanhã nós temos, então, também uma super mesa amanhã com Jorge Daneri e Alcides, falando de toda essa parte dos impactos dos impactos dentro da bacia, né, da bacia do Prata como um todo, aí uma fala muito mais macro, né, crises hídricas, todas essas mudanças de infraestrutura na bacia, que isso é importante. O Rafael acabou de fazer um link em relação a isso, como a gente tem mudado o ambiente, né, do Pantanal, e isso vai impactar diretamente todos os esforços de conservação. E depois, sexta-feira, também nós temos outro grande time falando sobre queimadas e desmatamento na Amazônia, no Gran Chaco, né, Bosque Seco Chiquitano, faz parte do Gran Chaco, e Pantanal, tá, com feras que trabalham há muitos anos, com grande experiência no combate a incêndios e desmatamento nessas três regiões, tá bom? Beleza, então. Agradecimento muito especial a todos que estiveram com a gente até agora. Eu acho que falar por computador 1h16, 1h20 não é fácil, né? A gente está tão acostumado a nos ver, né, assim, presencialmente dentro dos eventos das semanas, nas conferências, em salas de aula. Muito obrigado. E, enfim, entre em contato com a gente, tem todos os contatos. Um grande abraço a todo mundo. Nos vemos mais tarde. Obrigado, André, mais uma vez, pelo convite. Tamo aí. Eu que agradeço, Super Rafa. Falou, amigo. Abraço. Abração.